Bom, antes de começar, eu vou fazer mais um convite para vocês para nos apoiar aqui. Nós estamos montando um crowdfunding aí para dar uma guaribada aqui na TV GGN. Se você acha que o nosso trabalho tem sido relevante, dê o seu apoio. E vamos ao tema de hoje. Então, um dos grandes enigmas atuais é o seguinte: o Brasil está a caminho de um sistema fascista ou não? Tem muita tergiversação. Muitas pessoas que pegam, digamos, momentos aí em que o Supremo consegue segurar a peteca e falam, não, está sob controle, sem entender que tem uma dinâmica. O grande desafio é você adivinhar o rumo dessa dinâmica. Hoje o Valor tem uma bela entrevista com o Tota, que é um especialista. Ele fala, não, nesse momento não estamos num regime fascista. Os neopentecostais que vão dar base política para o Bolsonaro não atuam dessa maneira. Então, nesse momento, as milícias do Bolsonaro não têm essa dimensão. A questão é o seguinte, e o momento seguinte? E o momento seguinte? Então, o que está ocorrendo hoje? Digamos, esse processo de radicalização da ultradireita ainda não tem um comando único, porque esse partido do Bolsonaro está em montagem ainda. Mas já está disseminado em todas as pontas do país. E sempre num processo de radicalização. Vamos tentar pegar alguns casos aí que são nítidos desse processo de ultradireita. Secretaria da Receita Federal. Vamos ver o que está ocorrendo hoje em cima das manchetes. Esse primeiro caso, o Bolsonaro acusa a Receita de perseguir seu irmão. Essa história de que a CPMF derrubou o Marco Sintra foi conversa. Paulo Guedes defende a CPMF também. Quem derrubou foi o fato de ter investigado o irmão do Bolsonaro. Lembre-se que no período Dilma Lula houve investigação em cima de toda a família do presidente. O que mais está acontecendo? Pressão do governo leva à troca do número 2 da Receita Federal. Teve aquela questão do porto do Rio de Janeiro, lá que era a porta de entrada para importação, para contrabando de armas, aí que foi tirado do fiscal também. E, finalmente, agora o governo Bolsonaro atuando em cima dos contratos PJs da Globo. Você tem, é um padrão que você tem em todas as televisões, especificamente, foi especificamente em cima da Globo. Então, o que está ocorrendo aí? Você está começando a ter uma instrumentalização da Receita, que é a parte mais delicada que você tem hoje, uma estrutura de poder. Ministérios Públicos, segundo caso. Vamos pegar o que tem aí. Isso aqui é uma matéria boa que saiu no Valor aí, sobre o bolsonarismo no Ministério Público. Vai muito além daquela promotora do caso Marielle, que tentou desqualificar o depoimento daquele porteiro, e depois se descobriu que é uma militante do Bolsonaro. Quando você pega as redes sociais, grupos de WhatsApp, agora estão um pouco mais cautelosos. Você vê que está disseminado esse espírito de Bolsonaro no Ministério Público. Esse caso que você teve aqui, esse procurador Wellington, lá em Brasília, que denunciou o presidente da OAB, denunciou agora o Greenwald também, isso aí não é um caso raro. Deu mais repercussão porque se trata aí é um cara imprudente, é um cara que deu uma daquele Roberto Alvim da cultura lá, pôs para fora, extrapolou. Mas, digamos, esse processo está existindo efetivamente. E um ponto relevante aí é essa questão do CONAMP. Vamos pegar o Conselho Nacional do Ministério Público. Arquivou 6 processos contra a Deltan. Ou seja, está atuando como uma força à parte aí, sem os limites da lei. Vamos pegar agora o Supremo Tribunal Federal. É um outro ponto. Nós estamos hoje, nesse momento, vamos pegar 2 casos agora recentes. Primeiro, a Associação do Ministério Público, que protocolou uma ação no Supremo contra o juiz de garantias, esperando o Luiz Fux estar de plantão. E o Fux não tem limite. O Fux, ele, desde lá de trás, quando você pega o mensalão, termina o mensalão, ele impõe a vontade dele sobre o Congresso, lá parou a pauta de votações da Câmara para que o Rio não fosse prejudicado com questão dos royalties lá. Depois, quando teve a questão do auxílio moradia para juízes que já tinham imóveis, ele pôs na gaveta lá e não tirou da gaveta. Manteve 2, 3 anos lá, de uma forma intelectualmente, em termos de procedimento, desonesto. Se eu sou minoria, então eu não deixo ninguém votar. É o que ele fez agora com esse caso do juiz
Não, aqui. Essa questão do juiz de garantias, a mesma coisa. Pois na gaveta enquanto não for votado aí. Agora imagine o seguinte: nós estamos falando hoje de dois ministros que tentam manipular politicamente o Supremo. Antes você tinha ministros que manipulavam na outra ponta, que é o Barroso e o Fux. O Fux vai ser presidente do Supremo Tribunal Federal. Como é que vai ficar o Supremo com isso? Mais que isso, você tem a curto prazo aí, você tem dois ministros do Supremo que vão se aposentar e vão ser substituídos por ministros indicados pelo Bolsonaro. Hoje tinha matérias dizendo que a Igreja Universal já está preparando candidatos aí ao Supremo, então você tem, digamos, uma força que deveria ser contra-hegemônica e para impedir os abusos, que a cada dia que passa você vê que está enfraquecida, e com esse papel do Fux aí, o Fux é um agente de desmonte do Supremo efetivamente. Você vê, ele vai no XP, né? Nós publicamos aí no GGN, vai no XP, dá uma palestra, paga, e diz o seguinte: podem contar comigo que eu vou ser o próximo presidente do Supremo, vamos passar a pauta da Previdência, a pauta trabalhista, todas as reformas aí, porque tem que ter patriotismo. Agora diz que o juiz de garantias vai aumentar a despesa e tudo, o sujeito que segurou durante anos aí essa questão do auxílio moradia para juízes que já têm imóvel próprio. Então, digamos, é uma outra área extremamente complicada. Você pega o Glenn Greenwald, ele não apresentou uma liminar junto ao Supremo para poder segurar essa ação absurda contra ele, porque estava o Fux lá. Então, você não está mais falando de aplicação da lei e de princípios. Você está falando o seguinte: se tem um ministro que é adversário, qualquer coisa que aconteça, o voto dele vai ser contra. Então, você tem mais um poder que está sendo desmoralizado aí. Então, e agora o que você tem? A montagem do partido do Bolsonaro em cima de cartórios, que são concessões públicas. Os cartórios ajudando a montar as filiações partidárias aí do partido do Bolsonaro. Você tem matérias que saíram recentemente aí com a partidarização da polícia militar base. Então você tem algumas âncoras hoje. Você tem, digamos, o Estado-Maior das Forças Armadas, que aparentemente não compactou com isso. Você tem o alto comando das polícias militares, que não compactou com isso. Mas você tem toda uma onda que está indo em várias frentes e um Bolsonaro que é evidente que ele está caminhando aí para tentar ganhar espaço para reduzir ainda mais o Estado de Direito do país. Quando eu falo do Ministério Público, vamos pegar o caso Marielle lá. No caso Marielle, você tinha uma narrativa que é o seguinte: os caras são profissionais da morte lá, o Rony Lessa e outro sujeito, foram contratados para matar a Marielle. Antes disso, pesquisaram na internet nomes de pessoas que eram contra a intervenção militar no Rio de Janeiro. Então a ideia era criar um fato político. O que está fazendo o Ministério Público Estadual do Rio? Está tentando transformar em crime de ódio. Ou seja, o motorista, que era um profissional da morte, funcionário do escritório da morte, por mais o Rony Lessa, fez toda uma operação custosa, com carro, com todo um planejamento, com todos os cuidados que tem que ter uma operação profissional de morte, por uma questão de convicção. Convicção, crime de ódio. Então você vê que todo esse conjunto de fatores aí está levando a uma situação que vai exigir aí um pacto do centro-esquerda. Hoje muita gente criticando e defendendo também o Flávio Dino. O Flávio Dino é um sujeito, é o cara. Quando você pega a interlocução, é interessante isso, né? Eu já tinha analisado antes aí o Lula como interlocutor, digamos, desse grande pacto nacional. O Lula ele enfrenta problemas. O primeiro problema é a dimensão política dele. O segundo é a dimensão política do antilulismo também, que criou aí um problema, um obstáculo. Com quem que ele vai negociar do lado do direita, centro-direita, que tem uma dimensão política igual? Não vai encontrar. E daí, cada avanço deles tem toda essa movimentação desses círculos aí que pega tribunais, pega mídia e tudo, com a criminalização e ampliação aí dessa radicalização. O Flávio Dino é o cara. Ele tem feito um discurso, primeiro, um sujeito totalmente confiável. Em nenhum momento aí você não tem um escorregão dele. É um sujeito que tem uma racionalidade a toda prova aí. Ele defende as convicções dele aí, não abdica das convicções, tem uma visão estratégica clara.
Você vê, tempos atrás, quando o Lula vem da prisão dele, que alugou por coincidência aí um avião desse rapaz da Globo aí, o Huck. O Huck, e daí ligaram para o Huck e o Huck falou, vamos conversar. O Lula está amarrado com isso. Por quê? Porque o Lula, por tudo que passou aí, ele tem uma militância para manter agregada. Então, se ele faz movimentos que ele... Aquela lógica dele sempre foi a lógica da pacificação, desde lá de trás. Faz um discurso radical, mas negocia. Só a retórica é radical, negocia. Aliás, o Brizola, outro dia saiu um vídeo do Brizola e falou: Lula e Fernando Henrique perguntaram, né, no Roda Viva, acho que o Zé Paulo Cooper, pô, vocês estão na mesma linha, porque essa diferença? Eu falei, não, nada pessoal, somos amigos, mas o Lula e o Fernando Henrique são do mesmo jeito, são espuma. Querem manter o mesmo sistema. O Fernando Henrique vindo por cima, o Lula vindo por baixo. Realmente tem um conjunto enorme aí de questões que deveriam ser enfrentadas que não foram enfrentadas no período do Lula. Então hoje ele fica amarrado. Se ele faz novamente a contemporização, que eu acho que nesse momento é essencial, fundamental. Você não tem nenhuma... O fascismo está avançando efetivamente. Mas se ele faz qualquer movimento nessa direção, arrisca-se a perder a militância. Então o Flávio Dino é o sujeito que está se movendo, ele tem a credibilidade, tem a gestão que ele está implantando no Maranhão, ele tem o melhor movimento até agora federativo, aí, que é esse consórcio do Nordeste, é um sujeito que está participando dos debates. Ontem ele foi racional, ele falou, eu estou conversando com o Huck, sim, você quer o quê? Que o Huck converse com o Bolsonaro? Então é o sujeito até agora, é o cara até agora que tem a melhor visão, tem a melhor estratégia aí, tem essa, o Lula colocou outro dia aí que o fato de ser do PCdoB cria problemas, aí o pessoal do PCdoB ficou meio bravo, mas é evidente que você tem um estigma aí, qualquer coisa que cheire a comunismo aí, não é por culpa do PCdoB, mas por culpa de todo esse clima de Guerra Fria que o Brasil nunca largou, nunca deixou de lado, né? Então você tem, digamos, esses movimentos, os movimentos em torno dos poderes, levando cada vez mais para a radicalização, a resistência que o Congresso Supremo impõe nesse momento. Ninguém sabe quanto tempo que vai durar. Felizmente a gente tem, digamos, felizmente, né, uma situação econômica, apesar de toda a ênfase da imprensa, você pega os jornais aí, o sucesso, o capital estrangeiro volta a se entusiasmar com o Brasil. Daí quando você vai, o Paulo Guedes chutando para todo lado. Nós publicamos agora um artigo do Deutsche Welle sobre as pesquisas feitas lá, inclusive pela Pricewaterhouse, junto aos maiores executivos. O Brasil, que costumava ficar entre os 3 ou 4 países mais festejados pelo capital estrangeiro, foi para 9º lugar. E todas as avaliações, foi colocado lá, acho que foi o Guedes, o Brasil é o único país que está melhorando. Estava em 0, foi para 1 e 2. O crescimento previsto para o próximo ano do país fica abaixo da média de todos os países emergentes, abaixo da média do crescimento mundial. Então, digamos, o que segura o Bolsonaro junto ao mercado é o Paulo Guedes. E o que segura o Bolsonaro junto ao cidadão que está sentindo na pele essa maluquice do desemprego, tudo é o Paulo Guedes. Pessoal, vamos ficando por aqui. Um abraço aí.